Olá, meus amigos, boa noite, graça e paz. É uma satisfação estarmos aqui reunidos virtualmente. Mais uma vez, estamos iniciando mais uma série de estudos. Que bom que você está aqui conosco, que bom vocês que estão no YouTube, né, que assistirão posteriormente, que vocês escolheram então assistir esse vídeo. Eu lembro que aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, caso queiram, poderão participar conosco de uma comunidade chamada Adventistas no Campo. É um grupo do WhatsApp, mas que eu chamo de comunidade, porque nós estamos ali nos ajudando mutuamente, né? Isso já há mais de um ano. Somos uma comunidade aí de cerca de 1.200 pessoas, né, em dois grupos do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, basta deixar uma mensagem aqui debaixo do vídeo, né? Pode entrar em contato conosco, deixa aí o seu número ou poderá nos enviar um e-mail. O e-mail está aqui na descrição do vídeo e você então será adicionado ao grupo, tá certo? Vou fazer uma oração para iniciarmos essa recapitulação. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos pela oportunidade que temos, Senhor, em liberdade de estudarmos esses temas. Abençoe ricamente aqueles que estão aqui na sala Zoom, aqueles que acompanharão no YouTube também. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Quero compartilhar para que aqueles que estão no YouTube entendam qual será o guia, né, que vai nortear aí o nosso estudo. Serão 14 lições desse material aqui, lições diárias, vida no campo. Temos aqui os temas, tá? Sair das cidades, vivendo como Enoque, a saída do povo de Deus do Egito, cortando laços, tempo para contemplar, associações e influências na cidade, a verdadeira educação, problemas na cidade e soluções no campo, o trabalho missionário nas cidades, teoria e prática, comprando uma propriedade, não leve a cidade para o campo, o centro de educação que Deus aprova e preparando-nos para a vida eterna. São os 14 temas, as 14 lições, sendo que hoje iremos recapitular essa primeira lição aqui, sair das cidades. Esse material é baseado inteiramente na Bíblia e no Espírito de Profecia, né? Não existem comentários nossos, né? Apenas algumas breves notas, assim, bem pontuais, nem todas as lições, né? Em uma ou outra lição, e você vai poder distinguir ali porque tem a observação nota e o texto está em itálico. Fora isso, apenas perguntas com o texto bíblico, né, direcionando para a Bíblia, e os comentários são todos do Espírito de Profecia. Temos aqui as referências. Lembrando, aqueles que não conhecem, existe o site EGW Writings, compartilhar aqui para aqueles que não conhecem, esse site aqui. Então, vocês podem consultar todos os escritos do Espírito de Profecia. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você pode jogar lá a referência que tem no nosso guia. Dei um exemplo aqui, Patriarcas e Profetas, né? Página 23, parágrafo 1. Você vem direto para o parágrafo, tá? Aqueles textos que não foram traduzidos ainda pela CPB, o título está em inglês, né? E temos ali uma tradução livre no material aqui no nosso guia, tá bom? Então, são essas as observações que eu tinha que fazer. Esse material aqui é de distribuição gratuita, então, se você tem interesse em ter esse material, basta nos enviar uma mensagem lá no WhatsApp e enviaremos para vocês, tá? Temos compartilhado nos grupos e pedimos que aqueles, né, que receberam esse material que repassem, né, para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? A lição 1, sair das cidades, temos esse texto aqui de Coríntios, 2 Coríntios 6, 17 e 18. Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Se alguém quiser daqui a pouco eu posso espelhar de novo a tela, né? Se tiver alguma citação que você achou muito importante,
para que seja lida, né? Ou se você quiser ler daí mesmo, fique à vontade, né? Porque pressupomos, né, que aqueles que estão aqui, pelo menos a maioria, né, já leu, já estudou essa primeira lição, e aqui é apenas uma recapitulação, né? Vamos conversar sobre aquilo que aprendemos nessa primeira lição. Eu gostei muito aí da escolha desse texto para abrir essa primeira lição, porque nós que estudamos o tema da vida no campo, nós estamos mais acostumados com outros textos, né? Eu, por exemplo, apresentei o tema da vida no campo à nossa igreja local, uns dias atrás, e um texto que eu gosto muito é aquele de Ló. Inclusive, Ló é sempre muito recorrente nesses estudos, né? A vida de Ló, Enoque, enfim, João Batista, são alguns personagens que aparecem no nosso guia, e eu gosto daquele texto que diz que Ló foi armando suas tendas em direção a Sodoma, né? Então, ali que começou a tragédia de Ló, um exemplo a não ser seguido, né? Aqueles que vão planejando a sua vida para viver nas cidades, né? O caminho que nós temos que fazer é inverso, é sair das cidades. Mas eu falei que aquele texto ali que eu acabei de ler, de 2 Coríntios, não costumamos lembrar muito assim de cara, quando vamos para essa mensagem de vida no campo, de sair das cidades. E ele faz todo sentido. Porque as cidades são um viveiro de vícios, né? De violência, de contaminação moral. Então, apartar, ou seja, distanciar-se da contaminação implica, e isso a gente é, encontra no espírito de profecia sem nenhuma sombra de dúvidas, significa também sair das cidades. Como veremos mais adiante num dos estudos aí, não só sair da cidade e ir para o campo, por si só, não é garantia de santificação, né? A cidade precisa sair de dentro de nós também, de dentro dos nossos corações. Inclusive, é até melhor, é até preferível que antes de sairmos fisicamente das cidades, que primeiro retiremos a cidade de dentro de nós, né? Isso faz parte do preparo, da transição. De qualquer modo, apartai-vos, não toqueis em coisa imunda, né? E aí fica a reflexão, né? Como viver na cidade e estar apartado de coisas imundas? Como estar na cidade e não tocar em coisas imundas? É muito difícil, né? Temos que concordar quanto a isso. Bem, e agora eu quero passar a palavra para vocês, porque eu já fiz essa abertura, já falei até muito aqui, né? E basta você levantar a mãozinha aí, tem um dispositivo aí que você pode sinalizar para ficar mais fácil. Pode falar no chat também, se quiser, eu posso ler a sua mensagem, ou simplesmente abrir diretamente o microfone, tá bom? Estamos com cerca de 15 pessoas na sala Zoom. Alguém gostaria de compartilhar? Feliz sábado a todos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, todos nós. Não sei se o som está chegando bem aí para vocês. Dá um joinha. Muito bom, Rafael. É, que desde já quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui. O Grupo Adventista no Campo já tem mais de um ano aí, como o Rafael falou, lutando, né, por essa mensagem, para que essa mensagem possa ser expandida e realmente entre no nosso coração. E uma das questões que nós mais ouvimos é que muitas pessoas têm sim o desejo de ir para o campo, mas a maior dificuldade é amar essa mensagem. E, pelo menos na minha experiência, e é o que eu passo para outras pessoas, para que nós possamos amar essa mensagem, nos converter a essa mensagem e o campo realmente fazer sentido, nós precisamos estudá-la. E o objetivo aqui é esse: estudar. Quanto mais nós estudarmos, mais iremos conhecer, mais iremos descobrir o grande amor de Deus para nossas vidas, através dessa mensagem maravilhosa que o Senhor deu para a nossa santificação.
E falando diretamente sobre a lição dessa semana, são textos muito edificantes, que na verdade vêm nos trazer lembranças, né, daquilo que a gente estuda desde pequeno. Mas eu achei muito interessante, né, pegando já o gancho do que o Rafael deixou sobre a questão das cidades, né, os viveiros ali, como Ellen White fala, de promiscuidade, de pecado em si, e um texto que a gente vai ver, não sei se vai ter essa oportunidade, mas se eu não sei se está na terça-feira, mas eu achei muito interessante. Eu particularmente não lembrava de ter lido esse texto em Isaías 30, no verso 15, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força, e vós não quisestes. E esse texto, associado à vida no campo, mexeu muito comigo, porque quando eu comecei a estudar essa mensagem, me apaixonar por essa mensagem, e Deus me deu o campo, isso foi muito verdadeiro e é muito verdadeiro na quietude, né? O texto fala: na quietude e na confiança estarão vossa força. E vós, aí fala, né, de quem está na cidade fazendo a gente fazendo a analogia para a vida no campo. E vós não quisestes. Então, o que mais a gente precisa para ouvir a voz de Deus? A quietude, né? Nos afastar daquilo que nos impede de ter uma comunhão maior com Deus. As músicas do mundo, a agitação do mundo, aquela frenética agitação do mundo, a violência nas cidades especificamente. E o campo nos oferece a quietude, justamente a quietude que vai facilitar esse nosso vínculo com o Senhor Jesus. E aqui Deus deixou o exemplo na palavra dele, né? Como ele criou Adão e Eva e colocou justamente no campo, nessa quietude, e, e aí vem abordando, né? A primeira cidade, eu vou deixar para os irmãos aí comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Muito bem, irmão. Maciela, muito bem. Irmãos, então a pergunta: quem idealizou a primeira cidade? De onde vem esse plano de viver em cidades? Não foi Caim? Caim. E o nome da primeira cidade relatada na Bíblia? O nome do filho dele, o Enoque. Enoque. Isso é, no mínimo, irônico, né? No mínimo irônico. Vamos estudar muito sobre a vida de Enoque. Eu aprendi muito revisando esse material, muitos textos aí que eu não conhecia, que estavam em inglês, né? Fantástica a vida de Enoque. Então, temos ali o Caim, depois Nimrod, né, que vai fundar Nínive, Babel, né? Homens assim arrogantes, ímpios. Isso que tem sido as cidades até então, né? Projetos Irmão, ímpios, iníquos, né? Que vão confrontar os planos de Deus para o homem. É basicamente isso, né? E as cidades têm e muitos atrativos, como é um projeto satânico, não é um projeto de Deus, inúmeros atrativos para prender as cidades nelas, para prender as pessoas nas cidades, então, né? Todo esse conforto, né? A ilusão da riqueza fácil, né? Da ascensão social, enfim. Isso atrai Rafael, milhões e bilhões. Fala, Marcelo. só uma observação que eu quero puxar aí para os irmãos comentarem. Se a gente tem uma noção que o criador o fundador, né, da primeira cidade foi o primeiro homicida. Isso diz muita coisa pra gente, né? Diz muita coisa, realmente. E tá, o que que nós temos mais aí para refletir sobre o mal, a perversidade aí das cidades? A partir dos textos aí que analisamos.
Acho que já podemos avançar para a história de Ló, né? Que eu já adiantei um pouco, né? Ló foi atraído para Sodoma pensando nas vantagens materiais, certo? No Uhum. final das contas, ele ficou sem nada, ficou com a roupa do corpo, as duas filhas, a mulher se transformou em estátua de sal, os filhos ficaram lá na cidade, perdeu tudo, né? E, como iremos ver, né, analisar isso mais adiante, o caráter dos sobreviventes foi contaminado pela influência ali de Sodoma, né? Então, um prejuízo enorme para todos ali. E justamente porque a preocupação foi os bens materiais, né? E muitas das pessoas questionam como eu vou para o campo, como eu vou me manter no campo. E o contraste que realmente Deus quer dar para a gente é essa questão das pessoas estarem no campo preocupados com o crescimento material. E muitas das vezes, como Eleonte disse, né, que não tem uma em 100 famílias que é beneficiada física, mental e espiritualmente em morar na cidade. Então, nesse sentido, perdem, né, indiretamente ou diretamente, né, a, a, a salvação da família de vista, em detrimento ao crescimento material, né? Então, a lição vem falando muito, aborda muitos textos em relação a essa busca de acúmulo de bens, né, materiais, é, em estar morando no campo, Eu também entendo na cidade. que eu também entendo que morando no campo você vai ter uma vida mais humilde, uma vida mais simples e que vai do lado oposto de quem vive na cidade, que quem sempre quer conforto, sempre quer luxo. Então, eu entendo que a vida no campo é uma vida mais simples, aonde você, via de regra, vai tentar ter a sua subsistência na própria terra. Você vai plantar, você vai produzir, você vai consumir daquilo que você trabalhou, de uma forma mais simples. Esse é o meu pensamento em vida no campo. Muito bem, essa citação aqui que eu tenho certeza que vocês já leram, né, que eu destaquei, diz tudo sobre isso, né? Fé, amor, esperança, felicidade podem se obter com muito mais facilidade em lugares retirados onde há campos, montanhas e árvores, né? Veja a fé do homem do campo, que ele semeia, e ele não tem certeza se ele vai colher, né? Pode vir uma praga, simplesmente a semente não germinar. Eu me lembro lá na experiência lá do meu pai, que vive no campo, isso já aconteceu, ou simplesmente germinou e não deu frutos, né? Então, o homem do campo precisa de muita fé, né? Ele trabalha confiando em Deus, orando, clamando a Deus para que ele tenha então o privilégio de colher ali os frutos, né? Muito bem. Alguém mais que não Eu comentou? Opa, fica à vontade. Eu queria só fazer uma observação sobre isso que o irmão Cláudio falou, e nós vamos estudar, né, Rafael? Tem algo sobre isso que ele falou. A vida no campo nos torna mais simples, né, mais humildes, e esse é o objetivo. Só que tem uma lição que vai falar sobre o não levar a cidade para o campo, né? E infelizmente, eu particularmente tenho visto muitos irmãos que você entra na casa, você nem sonha que está dentro de um campo, né? Num sítio. Porque é tanto conforto, é tanta dependência da cidade na questão de, né, muita coisa, muita coisa. A gente vai ver sobre isso nas lições mais para frente, né, Rafael? Exato. E sobre os juízos, irmãos, que estão para cair sobre as cidades, né? Não foi apenas lá Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Deus tem reservado juízos para cidades ímpias da atualidade. E há pessoas aí, há cristãos achando que serão protegidos do meio da destruição, sendo que o meio de se proteger é qual? É você estando
na cidade ou saindo da cidade? Exatamente saindo da cidade. É o meio de se proteger desses juízos que serão derramados sobre as cidades, como aconteceu com Ló, né? Se Deus quisesse, Deus poderia ter protegido Ló do meio da destruição, poderia ter blindado Ló, a família dele, a casa dele ali, mas o chamado foi, olha, saia daqui, né? E é o chamado que é feito para cada um de nós, enquanto é tempo. O apelo é sempre, olha, aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvo dos juízos divinos. E a gente já tem visto isso, né? Em vários casos a gente poderia citar aí muitos exemplos, né? Agora, um tópico que é sempre recorrente, ainda há pouco, tá? Minutos antes de iniciar essa transmissão, eu estava em contato com o primeiro ancião de uma igreja aqui de Vitória, que eu terminei de assistir um sermão que enviaram para mim, de um pastor muito querido, mas que, ao tocar ali no meio do sermão dele, na questão da vida no campo, ele se equivocou completamente. Eu ainda vou conversar com esse pastor, né? Pastor muito querido, uma pessoa maravilhosa, mas ele se equivocou tremendamente. O argumento dele era o seguinte: olha, não é momento. Se você quiser ir para o campo, tudo bem, bacana. Se você tiver dinheiro, né? Aquela ideia de que você precisa ter grana para ir para o campo, né? Então, se tudo der certo, se funcionar, que bom, que bacana você ir para o campo. Mas a gente ir em massa para o campo, que isso? Como que vamos pregar para as pessoas na cidade, né? A maior parte da humanidade vive em cidades, quase dois terços, né? Da população mundial vive em cidades. Então, como assim? O povo adventista vai para o campo e as pessoas aqui nas cidades vão ficar sem advertência, né? O nosso estudo trouxe uma reflexão sobre isso. Nós temos um texto que, na minha opinião, Ô, bastaria esse Rafael, texto, que eu acabei de ô, postar no Rafael, chat ali. Pode falar. acho que você vai ter que conversar com quase todos os pastores, então, porque está É, sendo, parece um igual para todo mundo as mesmas palavras. é verdade, faz sentido. Uma pena, né? Uma pena. Mas temos um pastor já falecido que escreveu um artigo muito bom no ano de 1994 na revista Adventista, e eu já mandei esse artigo lá para o ancião da igreja aqui, né? De uma das igrejas aqui de Vitória. Sempre compartilho no grupo Adventistas no Campo. E um dos textos que ele apresenta lá, um artigo maravilhoso, né? É esse texto que está no chat. Quem pode ler para nós? Uma pessoa que ainda não participou aí. Já está no chat aqui, eu já selecionei, só ler, fazendo favor. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados, o mensageiro de Deus disse. Não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir até. Perfeito. Ficou alguma dúvida ainda sobre esse assunto? Porque, embora existam outros textos, mas esse texto aqui para mim é suficiente. O mensageiro de Deus disse. Aí ela abre aspas para o mensageiro, né? Não serão advertidas as cidades? Ele faz uma pergunta retórica. Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobreviver à terra. Perfeito. Ninguém está falando para a gente ir para o campo para se isolar, para se enfiar num bunker, né? E ficar escondido lá. Não, não é esse o momento. Nós devemos ir para o campo e vamos continuar em contato com a cidade. Você vem para a cidade para vender o que você produziu lá no campo, eventualmente uma consulta médica, comprar alguma coisa. E nesses momentos você vai advertindo as pessoas na cidade, vai entregando um livro. Por meio da internet também, esse trabalho que nós fazemos aqui também faz parte. Enfim, existem várias formas. Você não precisa estar morando na cidade para advertir as pessoas que estão na cidade. Rafael, é, a lição dessa semana, né, mostrou que
a gente não pode julgar a intenção e o coração de ninguém, obviamente, né? Mas mostrou que a grande maioria das pessoas que estão na cidade, segundo os textos bíblicos e do Espírito de Profecia, estão ali em busca dos prazeres pessoais, né? Então, a igreja em si, né, em sua grande maioria, principalmente os pastores, criou-se essa justificativa, né? Ah, não vamos para o campo, agora não é tempo porque tem que evangelizar. Mas isso aí não tem nem. Hoje mesmo, descemos para fazer trabalho missionário. Então, não tem justificativa. Na verdade, as pessoas querem viver no conforto da cidade e cria-se ideias para justificar o injustificável. Essa é a minha visão. E dá para obter a subsistência vivendo no campo? É um tópico aqui, tópico seguinte, né? O que que nós temos a dizer? Olha, temos pouco tempo, viu? Infelizmente o tempo voa aqui. Sobre o momento de sair, devemos sair o mais rápido possível, ainda que com ordem. Ninguém está falando para você se afobar, né? Para você se precipitar. Mas devemos nos apressar, irmão? Sim ou não? Boa noite. Boa noite. Sou Cláudia, né, irmã Cláudia, e eu acabei de entrar, e aí eu vi ela falar aí da Maciela, e qual o conforto, né? Se parar para pensar, qual o conforto que se tem numa cidade grande, né? Hoje mesmo eu tive uma perícia, né, que eu passo por um câncer, e era para eu chegar no centro de São Paulo, aonde, João? Verdade. Na Liberdade, da minha casa daria uns 53 minutos, eu tirei 2 horas. O maior trânsito, o estresse das pessoas. Não existe conforto na cidade grande. Existe conforto na cidade grande para aquelas pessoas que gostam de viver na cidade grande o que a cidade oferece de ruim, que não tem coisa boa. Eu peço que vocês orem a Deus para que eu possa resolver algumas situações e possa ir embora para o campo. Eu gosto do campo. Eu vim do interior de Pernambuco e nada aqui me atrai. É tanto que, assim, finais de semana eu pego meu filho, eu vou evangelizar nos parques, levo livros, panfletos, né? E a gente sai evangelizando e para ter um pouco desse ar puro, desse contato com a natureza. Essa é a minha contribuição e muito obrigada. Muito É verdade obrigado. isso que você falou, porque eu moro em apartamento. Imagina, cada pouco faltando água. Falta água, você não tem nada aqui dentro para fazer. É nada mesmo. Imagine se falta 2 dias, falta 3. Porque se faltar luz, a água não sobe. A água não sobe, você não pode nem usar um banheiro. É complicada a cidade. Eu quero ir o quanto antes para um sítio, mas está difícil. Não desanime, irmã. Persevere em oração, que Deus abrirá as portas. Alguém mais quer comentar? Porque nós estamos aí já na reta final, tanto do nosso tempo quanto da própria lição um. Posso dar um testemunho rápido? Sim, sim. Eu já moro no campo desde 2021, né? Finalzinho de 2021 eu vim para cá. E eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu trouxe meu trabalho para cá e eu faço artesanato, né? Nas minhas horas de folga, né? À noite, no fim de semana. E aqui na roça eu vendo o triplo do que eu vendi em Vitória, que era a capital. Aí você perguntou se tem como ter subsistência. Se você não sabe nada, vai costurar igual eu, que vai dar certo. Quando Deus está na frente, tudo dá certo. Pois é, existem muitas formas aí, muitas maneiras, e ao longo aí das próximas lições vamos voltar nesse tópico também.
tá? Alguém mais gostaria de comentar? Opa, Rapidinho, a irmã falou sobre a questão da subsistência. Eu vou aproveitar e dar um rápido testemunho, então. Meu marido trabalhava na cidade, a gente tinha, né, a facilidade do trabalho, e quando viemos para a roça, essa foi uma das nossas principais orações, como ele iria trabalhar, né? Eu trabalho pela internet. Mas, de repente, ele falou: o que é que tem na roça para fazer? Ele trabalhava em escritório e agora ele é homem do campo. E aqui as pessoas vêm na porta implorar para ele dar um dia de trabalho. Então, assim, ele trabalha o dia que quer, ele... Então, assim, e o dia é bom, viu, gente? Paga bem e ele consegue trabalhar aqui na roça, porque precisa trabalhar na nossa roça, mas também trabalha nas roças dos vizinhos. Então, assim, ele consegue fazer um valor bom para a gente, né? E tem o meu trabalho também. A gente não luxa, mas o sossego da cidade a gente não tem passado necessidade. Foi difícil no início, mas depois que ele se adaptou no campo, começou a trabalhar no campo, tem trabalho. Hora que o Senhor dá trabalho. amém. Alguém mais? Algum outro breve testemunho assim? Alguma experiência bem rápida? Olha, deixa eu compartilhar aqui de novo então a tela. Nessa reta final, nós temos aqui os apelos, né, do Espírito de Profecia, saiam o mais depressa possível das grandes cidades, né? Aquele texto que está aqui em algum lugar, não vou me lembrar onde, né? Que faz uma referência ao cerco a Jerusalém. Nós sabemos que ocorreram dois cercos a Jerusalém, né? E o alerta foi dado ali. Jesus deu o alerta: olha, quando virem a abominação da desolação, enfim, fujam para os montes. Isso se deu no primeiro cerco, o cerco de Séstio. Séstio, o general, cercou Jerusalém, depois ele suspendeu o cerco, os cristãos saíram da cidade. Aí depois veio Tito, cercou a cidade de uma forma definitiva e a cidade foi depois destruída e aqueles que estavam ali ou foram mortos ou escravizados. Então, o sinal para o povo de Deus, o povo adventista, o primeiro cerco, se deu lá em 1888, quando a nação americana se arrogou nesse direito, nesse poder, né, de impor o decreto dominical, certo? E, portanto, estamos atrasados, nós que estamos ainda na cidade, ok? Em 1903, olha, Ellen White já dizia que era chegado o tempo. Deus ajudará o seu povo a encontrar lares fora das cidades. Temos muitas experiências, várias já foram relatadas no nosso grupo, né? Nós não teríamos tempo aqui para relatar todas, né? De como Deus abriu as portas, enfim. Muitos terão que trabalhar fervorosamente. E essa advertência aqui, olha. Dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me foi dada, né? Essa imagem aqui assustadora, né? Parece assim de um filme de ficção científica, né? De um filme apocalíptico, né? Parece que saiu de um cenário assim, ou de um país subdesenvolvido, mas não, Estados Unidos da América, este mês, Los Angeles, né? O caos tomou conta lá. Então, muitos vão querer depois sair das cidades e não vão conseguir fazê-lo. Por isso é melhor se apressar. Devemos nos apressar. Irmãos, estamos aí a 2 minutos e pouquinho. Alguém tem algum comentário aí, rápido? Deixa eu só comentar mais um negocinho rápido. Hoje no G1 tinha uma reportagem dizendo que São Paulo e Rio de Janeiro foram as cidades que mais teve gente saindo, êxodo das cidades. E quando você fala disso, de que vai chegar um tempo que vai ter gente que vai querer sair e não vai conseguir, exatamente porque demorou demais. Em 2020, quando eu comprei meu sítio, eu comprei num valor e hoje ele vale 4 vezes mais. E aqui na minha região é 4 vezes mais o que se pagou daquela época para hoje. E vai chegar um momento que quem não saiu não vai conseguir comprar mais.
Muito bem lembrado, né? Não vão conseguir sair por causa do valor e por causa da confusão também, do caos que vai se instaurar, nas cidades, né? Quando eu levei esse tema para a igreja, eu levei aquela imagem de Cabul, no ano de 2021, quando os talibãs cercaram a cidade, as pessoas foram desesperadas por aeroporto, até se agarrando nos aviões, caindo, despencando dos aviões. O fim está sempre próximo. Existe um livro com esse título. Não é de um adventista, não é de um cristão. É um pesquisador que analisou várias civilizações, mostrando o seguinte, que o caos, ele está sempre a um passo, irmãos, assim, nas cidades principalmente. É muito rápido. É muito rápido. Como alguém citou aí, ó, basta ficarmos sem energia alguns dias, não teremos água na cidade, a gente entra no caos, não tem como sacar dinheiro e começam as confusões, os conflitos. É realmente a se pensar, viu? Essa mensagem não é para Rafael, levar ninguém a se desesperar, é para levar a tomar uma decisão. Pode falar. é nós entendermos realmente o que aconteceu ali com Ló. A gente Sim. lê aquele texto, mas não acredita que isso realmente pode acontecer no sentido de uma hora para outra a destruição chega. E um texto, Gênesis 19, 22, que está na lição, diz: apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Então, que nós possamos nos apressar com sabedoria, com discernimento, mas é hora de nos apressar, porque estamos atrasados, né? Amém. Vamos terminar com esse texto. Não dá mais tempo para orar, tá? Mas cada um aí na sua casa, enfim, faça a sua oração. Foi um estudo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser.